Eu tive, há tempos atrás, uma conversa com um amigo, e esse amigo, assim, conhece bastante da minha vida, da minha família, um pouco da minha história. E a gente estava falando sobre fé, né? E ele estava conversando comigo que ele era uma pessoa já que não tinha mais jeito, que para ele a fé já não servia mais, que ele tinha muitos pecados e que a conversão dele estava de uma forma muito ruim, entendeu? Então, assim, como se ele já assumisse que ele não acreditava na salvação dele, porque ele não era mais digno dessa salvação, porque ele já tinha cometido tanto pecado, que já estava tão perdido, se sentindo tão perdido, né? Achava que E não tinha mais que não jeito, tem né? mais jeito, né? E aí me veio justamente, eu sou fã de Isaías, principalmente a partir dos 50 para cima. Eu acho que assim, parte lindíssima da Sagrada Escritura, né? Isaías acima do capítulo 50. E lembrei lá do Isaías capítulo 53, né? Que vai falar lá no versículo 5, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. E não só isso, né? Mas todo o capítulo 53 vai estar falando exatamente do sofrimento, né, da anunciação que Isaías faz de Jesus, o quanto que Jesus toma sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, o quanto que ele sofre, o quanto ele é uma vítima expiatória dos nossos pecados. Então eu estava justamente tentando mostrar para ele, a partir dessa escritura, né, desse fragmento tão lindo, né, É uma profecia sobre o profecia, Messias, né? Que né, se encaixa perfeitamente em Jesus. tantos anos antes, né? 600, eu acho que são 600 600, anos antes. Então, assim, provavelmente. e mostrando para ele exatamente, né, o amor de Deus como que é, né? E aí eu gostaria que o senhor também pudesse falar, assim, como é que é uma pessoa hoje que sente que tem isso no coração, que às vezes já cometeu tantos Que não pecados e dá acha mais, que né? não dá mais. Principalmente eu vejo uma questão que vale a pena a gente falar aqui, que são as mulheres que cometem falam tantas coisas sobre isso, né, sobre essa liberdade da mulher, sobre o seu corpo, mas esquecem de falar as consequências gravíssimas psicológicas que são causadas na mulher depois que ela comete um aborto. E muitas Psicológicas, E, e, espirituais. e espirituais, biológicas, tem algumas que são biológicas, né, biológicas. Chegam que a talvez biológicas. muitas delas não conseguem se recuperar. Como é que uma pessoa dessa que está no pecado e acha que não tem mais salvação? Precisamos, em primeiro lugar, apontar, né, que eu partiria, talvez, do assunto até complicado e grave, né, que são pecados contra o Espírito Santo, né? Um desses pecados exatamente é este: não acreditar na possibilidade da salvação própria, né? É como se fosse Se fechar, né? este ato, ele em si já é muito perigoso. A pessoa parte do princípio que, avaliando a própria vida, não vê um jeito para que Deus possa tirar ela deste contexto, perdoar os pecados e levar à salvação. Então aqui nós temos um dos pecados mais graves, no sentido perigos mais graves para a nossa salvação, para a nossa também colaboração com a graça de Deus. É porque nós compreendemos que Deus age na nossa vida. Ele sempre procura oportunidade para nos conduzir exatamente à fé, à nossa salvação. Mas, se o ser humano parte do princípio que é impossível isso acontecer, então, obviamente, cada ação de Deus na vida dessa pessoa, cada graça de Deus, está sendo rejeitada pelo ser humano. Por quê? É porque ele quer dizer, não adianta Deus agir na minha vida, não adianta eu abraçar a graça de Deus. Por quê? É porque eu não vou ser salvo, porque não tem chance ele me salvar. Pode parecer que numa conversa desta é apenas um questionamento. Não, eu falo, esse assunto tá achando, muito né? grave. É o que a muito pessoa está grave, pensando, né? Inclusive. Esse modo de se ver é muito grave. Eu acredito que, indo agora para outro assunto, né, dentro deste grande tema, né, que também a pessoa, quando ela faz julgamento da própria vida, ela se vê indigna da salvação. Ou seja, Deus não vai me salvar porque sou indigno da salvação.
é porque eu fiz isso, fiz aquilo, principalmente quando ainda surgiram alguns pecados muito graves, como vocês estão falando aqui, você falou, João, né, do aborto, tirar a vida do próprio filho, né? Isso tem um enorme peso. Então, tantas vezes a pessoa que tem grande dificuldade de perdoar a si mesma, ela, como se fosse, projeta essa dificuldade para Deus. Ou seja, ela não é capaz de se perdoar, com isso ela conclui que Deus também não é capaz de perdoar a ela. E nós sabemos, já indo talvez na direção de uma solução, que Deus, Ele se revela em primeiro lugar como Pai misericordioso. E que Ele nos salva porque nos ama, independente exatamente das nossas ações. Estou falando, a nossa salvação acontece na possibilidade dessa salvação, né? Ele abre para nós a possibilidade da salvação. Essa salvação, como se fosse, ele traz para a nossa realidade e coloca ao nosso lado. Ou seja, a nossa salvação é 100% possível, independente das nossas ações, o que a gente fez até então. Agora, tem um momento onde nós precisamos nos abrir a esta salvação com qual Deus quer nos beneficiar. E lutar para melhorar. Né? Melhorar já são outras posteriores ações, né? Mas o primeiro ato e mais importante é o ser humano se abrir à graça de Deus, né? É mais ou menos como aquela famosa figura em que Jesus está batendo a porta e a porta não tem maçaneta do lado de fora, porque significa a porta do nosso coração, a porta da nossa alma. Ou seja, como a maçaneta está do lado de dentro, a gente é que precisa abrir, porque Jesus está à porta, querendo nos salvar, querendo derramar sua misericórdia. No caso da pessoa que se fecha, é como se ela estivesse do lado de dentro, colocado cadeado, tranca, né? Não, na verdade, até talvez nem precisa. Né? Pode ser até mais simples, né? É como se fosse, Deus está batendo na porta, a pessoa pode pegar maçaneta e abrir para Jesus possa entrar dentro desta casa, né? Que aqui é a vida da pessoa, né? Sim. Só que a pessoa fala, não adianta eu abrir esta porta, porque Jesus não vai querer entrar. Também. Ele não vai querer entrar aqui, porque eu vou abrir essa porta. Posso abrir a porta e ele não vai entrar. Ou seja, a pessoa reconhece a gravidade dos seus atos e com isso julga que Deus é como ela mesma. Ou seja, Deus não vai perdoar a essa pessoa porque ela não está se perdoando a si mesma. E projeta isso sobre Deus, né? E projeta isso sobre Deus. É quase como que ela estivesse fazendo Deus de si mesma, né? Não, eu não. Tem um pouco, tem um pouco disso, né? também disso. Tem um pouco disso que tantas vezes nós estamos criando a nossa imagem de Deus, né? O Deus é a nossa imagem, que Deus concorda com aquilo que nós concordamos. Ele é contra aquilo que nós somos contra. Como eu não me perdoo, Deus não vai me perdoar. Deus também não vai perdoar, isso é absurdo, né? Então, aqui é muito importante que a gente reconheça a necessidade da graça de Deus para a nossa salvação, mas como se fosse, puxando talvez ainda para o outro lado, não são nossos atos bons que vão nos salvar. Porque vivemos, e o Papa Francisco em vários momentos, ele aponta o perigo do pelagianismo, né? Onde se deixa a ação da graça de Deus de lado, como se fosse a salvação vem como fruto do esforço do ser humano. Eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo, eu estou buscando melhorar a minha vida, como se fosse o ser humano precisa primeiro fazer a obra da própria salvação para depois dizer para Deus, viu, eu já sou perfeito. Eu já sou agora puro. Eu já sou agora livre de meus pecados. Eu me libertei de tudo isso. E agora me apresento a ti, Senhor. Agora, obviamente, eu sou já agora tão maravilhoso que agora, Senhor, não tem outro jeito a não ser que me salvar. Não tem outro jeito a não ser já sou tão perfeito que
imagina o absurdo ele não querer me salvar, né? Inclusive, Dom Tiago, ele falou uma coisa dessa um pouco parecida com o que o senhor está falando aí, porque ele falou assim, tipo, olhando para a minha vida, né? Não, porque olha para a sua vida e olha para a minha vida, que é o quanto que é diferente, né? E eu respondi para ele assim, não, fulano, ainda que eu fosse o homem mais justo do mundo, eu poderia ser o homem mais justo do mundo, ainda assim eu seria indigno da salvação. Não seria pela minha dignidade de ser justo, mas seria pela misericórdia de Deus. Exatamente. E tem a ver exatamente com esse versículo. Porque Jesus é que conquistou, né, a reparação dos nossos pecados na cruz. Exatamente. Se falamos esse fragmento de Isaías, né, fica claro que a obra da nossa salvação foi feita pelo próprio Deus. Ele que nos salvou. Ele que superou aquilo que nos separava de Deus. Ele que tirou de nós a maldição que veio através do pecado original. Essa história do ser humano infiel a Deus que o criou e amou tanto, né? Não é o ser humano que tem que se recuperar sozinho, né? É impossível. Só está, por outro lado, recuperado por aquilo que Jesus fez por nós, né? Então, eu acredito que você precisa dizer para seu amigo para que ele mude totalmente os conceitos que ele tem a respeito, primeiro, do próprio Deus. Né? Para que ele não julgue Deus conforme a própria imagem, né? Isso. Que ele abre o coração naquilo que Deus está falando dele mesmo, de si mesmo, falando melhor, né? Que ele é Deus misericordioso e que ele nos ama e nos salva antes de gente fazer qualquer coisa. Antes de gente conseguir realizar qualquer ato. E cabe a nós apenas colaborar com este Deus que já faz tudo o que é necessário. Da nossa parte basta o sim. E eu quero, Senhor, que a tua salvação, teu perdão, tua misericórdia faça obra em mim. Eu me abro à tua graça, inclusive pensando nas minhas incapacidades, limitações. Mas eu me abro porque eu desejo que a tua obra aconteça na minha vida. É como no caso de vários pecadores que apareceram diante de Jesus e durante o Evangelho, Jesus perdoou, até que eles tiveram dificuldade de ver isso, mas Jesus perdoou e disse o quê? Não peques mais. Mas não estava assim, não é por causa daquela vida pregressa que a pessoa tem que se achar indigna e fechar completamente a sua alma para a salvação de Deus. É o que eu falei exatamente. Então nós podemos falar que assim, não existe perdão, não existe pecado que não há o perdão. E o primeiro passo que eu falei para ele é: você se arrepende? Né? Porque o arrependimento faz parte também. Né? E voltando àquela coisa que eu falei no início, mais perigosa, né? Que é fechar-se à graça de Deus, condenar a si mesmo, como se fosse Deus não vai me perdoar, Deus não vai me o pecado salvar. Contra o Espírito Santo, né? Exatamente, onde a pessoa impede a ação do Espírito Santo na sua vida. Né? É um desafio, por isso prometo também a oração na intenção do seu amigo e vamos pedir para que todos possamos ter o nosso coração aberto à misericórdia de Deus, pedindo para que Ele realmente exerça a sua ação salvífica na história de cada um de nós. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.